não era mais ou menos comunicação não violenta, o politicamente correto. E em determinado momento, uma pessoa que assistia falou para nós, disse literalmente: olha, professor, eu falo o que eu quero, né, para quem eu quero, quando eu quiser. Eu liguei o foda-se. Né? E esta fala não teve grande repercussão, mas ficou na minha cabeça, porque é uma fala que eu vejo retratada no Face, né? Retratada nas redes sociais. Muitas pessoas falam, né? Liguei o foda-se. Mas aí eu fiquei pensando, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, tem 3 possibilidades interpretativas, uma implícita e 2 evidentes. A primeira, eu falo o que eu quero. Perfeito, concordo, até porque a Constituição diz, tu podes falar o que tu queres. Entretanto, evidentemente, tem restrições legais. Mas, sim, fala o que tu queres. Agora, fala do jeito que tu queres, eu falo do jeito que eu quero, já vai o sinal vermelho. E por último, é implícito. Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, liguei, foda-se. Está implícito a ideia que a pessoa que disse isso é autossuficiente. Ela é onipotente. Ela não precisa de ninguém. Né? Alguma coisa como me aceitem como eu sou, porque eu sou o que eu sou. Quer? Não quer? Tem quem quer. Mais ou menos isso, né? E eu vou começar por essa última e depois, dentro da fala dessa última ideia, as outras 2 aparecerão. Primeiro eu quero dizer, nós precisamos do outro. Sob o ponto de vista da linguagem até. Porque são os outros que falam de mim. Ai, que horror, professor. Mas são as pessoas que dizem que eu sou. Tanto CNPJ, né, quanto CPFs, ou seja, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Como assim? As pessoas jurídicas, por exemplo, o Estado fala de mim enquanto cidadão. Portanto, ele se reporta, ele diz quem eu sou e age de acordo com o que ele diz quem eu sou. Nas suas falas legais, né, ele, e nas suas ações, ele vai reconhecer-me como um cidadão. A empresa para a qual eu trabalho vai dizer de mim, ela vai dizer para mim que eu sou um trabalhador. Vai dizer que eu sou empregado, vai ter carteira de trabalho, vai se expressar, vai se comunicar e, portanto, terá determinados compromissos comigo e eu com ele, pessoa jurídica, de acordo com as falas. Eu me reporto e sou reportado por essa empresa, pelo Estado, e assim vai. E CPFs, as pessoas físicas também dizem de mim. Por exemplo, os meus alunos dizem que eu sou professor, se reportam a mim dizendo que eu sou professor, e eu me reporto a eles dizendo que eles são alunos, e portanto há uma relação que se estabelece dentro desses ditos. As pessoas bonitas, das quais eu não faço parte, são ditas bonitas. Né? Então eu preciso que as pessoas digam de mim e eu diga delas. Até porque não vivemos numa ilha. Né? Não, quando eu digo não vivemos numa ilha, porque na ilha não há uma linguagem. Portanto, se eu sou grosseiro com alguém e me reporto grosseiramente com alguém, eu estou dizendo que essa pessoa merece grosserias. E, portanto, essa pessoa, ao falar de mim, vai me dizer que eu sou um sujeito grosseiro e, portanto, a relação se estabelecerá no âmbito da grosseria, porque a linguagem está assim estabelecida. Veja que a linguagem, eu creio, que é uma espécie de roupa. Né? Se tu vai numa festa, a depender da festa,
tu coloca a roupa adequada à festa. Porque se tu for muito diferente do que é esperado na festa, lá tu não vais ser bem recebido. Isso se tu puderes entrar. Né? Também é uma espécie de roupa, no sentido de que se eu vou receber alguém que merece de mim extremado respeito, eu me respeito a essa pessoa, me visto de acordo com essa pessoa. Se ela é um estrangeiro, presidente de um outro país, de uma outra república, eu coloco terno e gravata por respeito. Né? Se é uma pessoa da cultura não sei qual, eu me visto de acordo com aquela cultura. Talvez me vista para agradá-la, porque eu a respeito. Percebam que há uma relação entre contexto e texto. Portanto, a palavra tem tudo a ver com o contexto. Então, a ideia é de que eu falo o que eu quero, e aqui eu concordo, do jeito que eu quero, sinal amarelo. Porque se eu ao falar, eu digo das pessoas, e as pessoas dirão de mim, eu não estou autorizado a falar do jeito que eu quero. Melhor dizendo, até um determinado limite eu tenho direito de falar do jeito que eu quero, mas eu não posso depois questionar, criticar a resposta, porque do jeito que eu quero falar, talvez tenha do jeito que as pessoas queiram receber e se referir a mim, porque a relação de linguagem, de fala, ela estabelece liames, que podem ser negativos ou positivos. Mas eu continuo ligando o sinal amarelo do jeito que eu quero. Jeito é forma, jeito não é conteúdo. O politicamente correto se refere à forma, mais a forma do que ao conteúdo, porque eu posso discutir o racismo sem falas racistas. E eu posso discutir o racismo tendo conteúdo racista e falas racistas. E aí vai destruir o discurso. Então, do jeito que eu quero, sinal amarelo. Por quê? Porque se eu falar na festa errada do jeito que eu quero, eu tenho problemas. Na defesa de uma tese na universidade, eu não posso falar do jeito que eu quero. Na rede de TV, não posso. Aqui com vocês, também não posso. Por quê? Porque eu tenho que respeitar as pessoas. E às vezes há até limites institucionais. Nesse lugar não pode. Na igreja, por exemplo. Então, cuidado. Essa onipotência, eu posso dizer palavrão, porque eu sou uma pessoa que usa palavrão, sou uma pessoa despojada, eu posso usar a hora que eu quero. Não é verdade, porque há limites. E a liberdade de expressão, professor Amilcar? Neste caso, há uma autoimposição de limites à liberdade. Por quê? Porque eu posso dizer o que eu quero de conteúdo, mas na forma eu me restringo, eu procuro a forma mais adequada. E se eu consigo dizer o que eu quero dizer de uma maneira bem adequada, eu sou mais livre do que aquela pessoa que não consegue dizer de forma adequada. Como assim, professor Amilcar? Vamos imaginar que eu, livre pensador, que quero falar do jeito que eu quero, eu só uso palavrões, só uso gírias. Tenho pobreza de vocabulário, porque eu leio pouco. Eu posso pouco no uso da língua. No momento que eu tiver que me expressar para determinado público, eu não seria aceito. Ou o que o público quer de mim exige uma linguagem que eu não tenho acesso. Então, uma pessoa que só usa a gíria terá dificuldade. Agora, o sujeito que transita do uso de gírias ao uso extraformal da língua, ele pode mais, portanto ele pode menos, ele é livre, inclusive, para usar a linguagem que ele quiser, inclusive a linguagem chula, se o ambiente permite. E poderá usar a linguagem técnica quando o ambiente assim o exige. Percebam, portanto, que a importância da forma. E, portanto, quando eu falo a importância da forma relacionada ao contexto é extremamente importante para eu ser livre.
livre eu sou se eu domino a forma. E, portanto, eu posso adequá-la ao contexto. Então eu diria para essa pessoa que falou, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, aonde eu quero, na sua onipotência, né? Eu não preciso de ninguém, eu preciso dizer a ela que ela está correndo um sério risco, e eu não tenho certeza, eu não a conheço, mas um sério risco de ter a sua vida limitada, justamente porque defende a tese de que a forma não tem importância alguma. Ela tem sérios problemas ao pensar, ao acreditar que pode dizer da forma que quiser, porque dentro do seu poder, da sua onipotência, as pessoas nada dizem dela, ou o que dizem dela não lhe diz respeito, o que é uma ilusão, eu diria, do senso comum, uma ilusão um tanto quanto infantil, porque nós sabemos sim que precisamos do outro. Sabemos sim que não somos tão onipotentes como quem está numa ilha que pode dizer, fazer o que quiser, porque não há uma consequência. Vivemos em sociedade. Sociedade é linguagem. Sociedade é vestimenta do pensamento pela linguagem. Eu preciso vestir bem meu pensamento. E para isso, ler, estudar o dicionário, ler contextos, ler livros, expressar contextos de várias formas para se testar, para argumentar mais e melhor, se testar, se esforçar, para continuar dizendo o que quer dizer, mas de maneira adequada ao contexto. Porque aqui nós não falamos, até na linguagem politicamente correta, nós não estamos nos referindo exatamente ao conteúdo, mas à forma. Há formas adequadas e formas inadequadas. A palavra sou eu e eu sou a palavra. Cuidado, as palavras dizem de mim quando eu quero dizer coisas com elas. Portanto, encerrando, sejamos livres. E sejamos livres porque temos vocabulário, porque temos compreensão e interpretação de texto, porque sabemos lidar tanto com o conteúdo quanto como a forma. Fique atento, porque faz a diferença. Abraço!